Começamos uma semana com um novo profeta menor. Tivemos uma semana já com Oséias, tivemos uma semana com Amós, e o profeta desta semana é o profeta Miqueias, um outro profeta menor. E muitos dos profetas menores, foi o caso de Oséias e é o caso de Miqueias, a profecia destes profetas ganha assim um conteúdo muito próximo da vida deles, então ganha uma carga existencial muito forte. No caso de Oséias, a gente viu que a carga existencial tinha o nome de traição, infidelidade. Então Oséias experimentou infidelidade, falou da infidelidade de Israel com seu Deus. No caso do profeta Miqueias, o que existencialmente está bem próximo a Miqueias, que é o nosso profeta dessa semana, e ao que Deus queria anunciar, é a ingratidão. Miqueias é o profeta que está a denunciar a ingratidão ou a desproporção com que Israel tratou o Senhor Deus. A leitura de hoje, a primeira leitura, diz isso, né? O que foi que eu te fiz, meu povo? Onde foi que eu te entristeci? O Miqueias tem essa estrutura muito dialógica, ele faz muitas perguntas, né? E vai através das perguntas, nessa dialética das perguntas, tentando cavar reflexão em forma de resposta, né? Meu povo, o que foi que eu te fiz? Me diz, onde foi que eu te entristeci? Será que foi porque eu te tirei da escravidão do Egito? Será porque fui eu a te conduzir pelo deserto? Será porque lutei ao lado de vocês pela posse da terra prometida? Será porque vos dei força e inteligência e fiz de vocês uma grande nação? Onde foi que eu entristeci vocês? Naturalmente, no desenrolar do livro do profeta Miqueias, outros sentimentos em relação, parecido com o que houve com Oséias, né, em relação à reparação dessa injustiça em forma de ingratidão. No caso de Oséias, a injustiça em forma de infidelidade será sugerida. No caso hoje, nós estamos exatamente com a palavra de hoje no questionamento da ingratidão. Todos nós já fizemos, pouco ou muito, em algum momento de nossa vida, a experiência da ingratidão. E olha que nós somos falhos, né? Às vezes a gente peca com alguém, falha com alguém, vacila com alguém, o que justifica, em alguns momentos, que eu não espere uma total gratidão ou fidelidade daquela pessoa para quem eu estendi a mão. Mas no caso do Senhor Deus, não. Ele sempre foi fiel e pródigo. Pródigo significa abundante, generoso, sempre ofereceu muito. E no caso da leitura de Miqueias, especificamente, Miqueias está constatando que o Senhor recebeu pouco, quase nada, ou recebeu infidelidade, ingratidão. Para nós que já fizemos essa experiência da ingratidão, a gente sabe o quanto dói, né? Eu fico pensando, por exemplo, um pai ou uma mãe que depois de uma história inteira de dedicação, às vezes o filho adolescente ou adulto diz coisas ao pai e à mãe que magoam, que vão fundo, porque são sinal do não reconhecimento de tudo que foi feito por eles. Um sinal, por exemplo, de não reconhecimento das noites não dormidas ou mal dormidas, das fraldas que foram trocadas, das renúncias necessárias de nossa parte para que eles tivessem alguma coisa. E às vezes a gente chega a escutar de um filho coisas do tipo: você não me ofereceu nada, eu não te devo nada,
ou eu não tenho nenhum tipo de obrigação contigo. E o que é muito comum, que eu já ouvi alguns pais falando assim, o quanto foram magoados quando ouviram assim do filho: eu não pedi para vir ao mundo. É muito comum que às vezes o filho solte isso. Isso machuca, né? Isso dói. A vontade, na hora, a gente tem vontade até de pegar o camarada, né, e passar numa máquina de moer carne, né? Pela brincadeiras à parte, ninguém vai passar ninguém em máquina de moer carne, não, é só uma brincadeira. Mas para a gente entender o quanto isso às vezes nos machuca, né? Quanto a ingratidão machuca, dói. E aí a gente consegue entender um pouco da dor descrita pelo profeta Miqueias do Senhor, quando ele esbarra, ele que sempre deu tudo, sempre foi generoso, quando ele esbarra na ingratidão de Israel. Na nossa relação com o nosso Deus, a gente não costuma pensar ou se enxergar ingrato. Mas se a gente olhar com carinho, e eu falo a partir de mim mesmo, de vez em quando a gente se pega reclamando de alguma coisa, né? Por exemplo, faltou luz em Guaratiba, pum! Oh, meu Deus! Né? Faltou internet, ai, meu Deus! O ônibus demorou, BRT lotado, ai, meu Deus! Enfim, a gente tem um pouco essa coisa de reclamar, né? Eu gosto de dizer que às vezes a gente vê pessoas que têm tanto costume de reclamar que elas estão sozinhas na rua. Às vezes a pessoa está andando sozinha na rua, no ônibus, e fala assim, ó, a pessoa está ali no ônibus, ela está reclamando com ela mesma, sozinha. Ela pensando com os botões dela e reclamando de alguma coisa que está pensando ali. A gente tem muito isso, né? É um olhar de quem costuma observar mais as razões de reclamação do que as razões de gratidão. E aí na nossa relação com o nosso Deus, às vezes a gente acaba sendo um pouco injusto, porque a gente reclama do que ainda não conseguiu e não consegue enxergar o que Ele já ofereceu. É claro que a gente não deve deixar de desistir de conquistar, de ir à frente, de avançar, até com a ajuda do nosso Deus. Mas eu sempre gosto de dizer que nos pratinhos da balança, se a gente coloca as razões para agradecer e as razões para reclamar, a gente não costuma traduzir com a mania de reclamar a realidade dessa balança. O pratinho das razões de gratidão sempre tem mais coisas. E se não tem, é porque a gente ainda precisa aprender a olhar para elas. Quando no evangelho de hoje, Jesus diz para os fariseus, né, nenhum sinal será dado para essa geração incrédula, que não crê, ingrata, a não ser o sinal de Jonas. Depois ele fala da rainha do sul, que foi ver Salomão, e ali estava alguém, Jesus, que é mais do que Jonas, né? Que é mais do que Salomão. Jesus até faz uma referência à ressurreição dele, falando dos 3 dias de Jonas no ventre da baleia, e nos 3 dias que ele ficaria no ventre da terra, e que esse seria o grande e maior sinal, a ressurreição dele. A turma não entendeu, não compreendeu nada, mas está claro ali que Jesus compreende a ingratidão de quem está diante ali do próprio Deus que se fez homem para salvar aquela turma, e a turma está pedindo o sinal e oferecendo a Jesus a desconfiança e a incredulidade, e não a confiança e o seguimento, mas a desconfiança e a incredulidade. Sugiro como exercício espiritual para o dia de hoje, a gente botar os pratinhos, né? Pratinho de um lado, pratinho do outro. O que eu teria que reclamar? O que eu teria que agradecer? E dar uma olhadinha, por exemplo, sempre gosto de dizer isso aqui na minha paróquia, né? Na nossa igreja presencial, dar uma olhadinha na configuração dos pratos. O prato da gratidão, o prato do que não está bom. Dar uma olhada com carinho nesses pratos e talvez isso nos ajude a mudar alguns comportamentos, né? De vez em quando a gente se pega distraindo, reclamando mesmo de alguma coisa,
né? Quantas vezes, eu mesmo quando acaba a luz aqui, porque geralmente quando acaba desconfigura tudo, aí você tem que ir lá, corre, quando fica naquele, acaba e volta, corre pela casa toda, tirando tudo para não estragar, termina uma maratona, mas o importante é a gente fazer uma reversão disso, né? Lutar contra isso. A murmuração não faz bem assim à nossa saúde emocional e espiritual. Ela não faz bem. Eu estou sugerindo hoje que essa murmuração é uma configuraçãozinha de ingratidão. Então, que a gente mude isso por um outro sentimento, que é o de gratidão, do louvar e agradecer pelo que já se conquistou e pelo que já se tem. Vamos pedir ao Senhor que nos dê no dia de hoje e no dia de amanhã a graça da gente agradecer mais do que reclamar. Legal seria se a gente conseguisse computar, né? Anotar, marcar ali no celular por 24 horas. Quantas vezes eu vou agradecer, quantas vezes eu vou reclamar? Talvez isso ajude também, é um modo da gente fazer ao longo de um dia uma pesagenzinha de um prato e do outro, né? Quantas vezes eu vou reclamar? Vale para o reclamar e vale para o... Aí anota 1, anota 2. Então vale para um, vale para outro. Dá uma anotadazinha direitinha. Eu acho que a gente vai ter uma ideia mais ou menos da nossa estrutura, né? Se a gente reclama mais ou se a gente agradece mais. Vamos com alegria acompanhar a nossa procissão.